Todos os dias eu recebo relatos de casos aqui nos meus stories e entendo perfeitamente que vocês que são seguidores e que precisam virar pacientes me vejam como autoridade no assunto quando se fala de dor crônica. No entanto, quem faz indicação de cirurgia é o cirurgião, seja ele o ortopedista, cirurgião de joelho, ou o ortopedista subespecialista em cirurgia de coluna, ou o neurocirurgião subespecialista em coluna, ou em cirurgia craniana, cerebral. Então, esses profissionais são os únicos capazes de te indicar ou não a cirurgia. O que é que eu posso falar para você? Na prática clínica, depois de 10 anos de experiência, tendo atendido mais de 7.300 pessoas e perdido cerca de 2 pacientes em média por ano para a cirurgia, a gente percebe que muitas das cirurgias são indicadas baseadas na queixa de dor e no exame de imagem. E eu tô aqui para te dizer que não é culpa do médico quando dá merda na sua cirurgia. O médico ele já tentou te dar analgésico, te dar anti-inflamatório, te dar antidepressivo. O médico ele já tentou te dar opioide, você colocou adesivo de restiva na pele e nada disso foi suficiente. O médico já te indicou para o Pilates, já te indicou para RPG, para hidroterapia, já te indicou para dança. O médico já te indicou terapia, com psicólogo. O médico já te indicou fazer fisioterapia. E você já fez tudo isso e voltou para ele com um relato de que não funcionou. Portanto, a única arma, a última ferramenta que ele tem na caixinha dele é a cirurgia. Então ele vai te indicar a cirurgia toda vez que você disser para ele que o seu caso foi refratário ao tratamento conservador. É bem verdade que muitos médicos nem esperam você tentar tudo isso. Já baseado na intensidade da dor e no relato e no exame de imagem, indicam uma cirurgia para sua coluna. O que que eu tô aqui para te ensinar? Intensidade de dor e dado no exame de imagem não predizem indicação de cirurgia. Tampouco predizem sucesso terapêutico na cirurgia. Por que que eu tô te falando isso? Porque as alterações em exames de imagem também acontecem em pessoas que nunca tiveram dor. Caio, como assim? É isso mesmo que eu tô te falando. As pessoas que nunca tiveram dor também têm hérnia de disco, abaulamento discal, degeneração, desidratação discal, espondilodiscoartrose e todos aqueles nomes feios que aparecem na sua ressonância magnética. Portanto, não dá pra gente inferir que a causa da sua dor é o que está sendo encontrado no exame de imagem. Isso está claro? Ótimo. Intensidade de dor também não é indicação de cirurgia. Como assim, Caio? Eu tô com uma dor excruciante, eu nunca senti essa dor na vida. Eu te entendo. Mas a intensidade da dor não é indicação de cirurgia. Por quê? Porque a intensidade da dor não está relacionada ao quadro de gravidade do problema. Por exemplo, veja bem, certa vez, salvo engano, antes da pandemia, 2018, 2019, eu atendi um paciente que ele tinha dormência no dedão do pé e uma dor no glúteo. Dormência no dedão do pé e uma dor no glúteo. Só que ele estava com isso há tanto tempo que ele já estava acostumado com essa dor. E aí eu comecei a examinar ele, coletar os dados da história, fazer toda a anamnese completinha, com perguntas intencionais, para extrair algum perfil de red flag, suspeita de coisa grave. E ele não tinha nenhum sinal de red flag, nenhum sinal de coisa grave. E aí a gente submeteu ele a um tratamento de 2 meses, e durante esse tratamento, quando chegou na 6ª semana, ele não tinha melhorado nada. E na falha do tratamento, eu indiquei que ele fosse no médico, porque realmente não é comum que num tratamento especializado em dor, baseado em ciência, você esteja no marco no tempo da 6ª semana e não tenha percebido nenhum benefício. E o lance não é o paciente perceber, o lance é que os dados dos questionários que a gente aplica, os dados do exame físico que a gente faz, eles costumam modificar no marco do tempo de 6 semanas. E esse paciente não tinha modificado absolutamente nada. Quando ele foi no médico, ele estava com a hérnia de disco extremamente extrusa e ele relatou para o médico uma coisa que ele não tinha relatado para mim. Ele tinha sensibilidade no testículo e anestesia no pênis. Cara, você sabe qual é a importância de dizer realmente tudo
do que você está passando. Anestesia no pênis, ele não tinha sensibilidade peniana, tanto é que depois que ele fez a cirurgia e voltou para mim para reportar isso, ele falou para mim que durante o ato sexual ele não sentia absolutamente nada do toque da esposa dele, ele fingia que sentia. E hoje a vida dele é outra, porque realmente a sensibilidade foi se recuperando, não está como era antes, mas foi se recuperando. Então muitas vezes o paciente ele não revela um dado por vergonha. E com certeza, se ele tivesse contado essa situação para mim no momento da avaliação, Caio, mas você não perguntou. Na ficha tem essa pergunta. Você sente dormência ou formigamento nas pernas, nos braços, na mão, na genital? Você sente dormência ou formigamento no ânus? A sensibilidade ao toque da sua cueca é a mesma em todos os pontos da genital? Essa é uma pergunta-chave que a gente faz em 99% das avaliações. Gente, se esse paciente tivesse dito isso para mim, eu não teria submetido ele a 6 semanas de tratamento para ver se ele haveria resposta. Eu teria encaminhado ele diretamente para o médico e provavelmente o sofrimento dele teria melhorado mais rápido, porque existem casos, 1 a 2% dos casos, que a gente de fato precisa ir para o médico. Então, quando a dor não está associada a esses sintomas, olha, eu não sofri trauma, que é do acidente, eu não tenho anestesia em cela, que é dormência genital, na parte interna da coxa também, eu não tenho incontinência urinária ou fecal, eu não estou com febre junto com a dor, eu não estou perdendo peso sem motivo, eu não tenho uma perda de força progressiva. Aí você pode dizer aí que está com perda de força, mas 99% dos pacientes que falam que estão com perda de força, quando a gente examina o paciente não tem perda de força nenhuma. Então, a perda de força progressiva, a cada dia que passa você está pior, ao ponto do seu joelho falsear, ao ponto de você não conseguir ficar em pé. Não é não conseguir ficar em pé pela dor, é porque ao se sustentar em pé, mesmo apoiado com o braço, o joelho falseia, porque ele não tem controle. O joelho dobra de vez, porque você não tem controle do músculo da coxa, porque a perda de força, a inibição neurogênica foi tão grande por causa da compressão do nervo, que você não consegue se sustentar. E a cada dia você está pior, não tem variabilidade, não tem, os 5 primeiros dias eu estava horrível, no dia 7 eu estava 30% melhor, no dia 9 eu estava muito pior, no dia 15 eu estava muito melhor do que todos, achando que já estava me livrando do problema, no dia 16 piorei. Não existe isso. A piora progressiva, cada dia que passa você está pior e perdendo força. Então, é por isso que intensidade de dor e o que está no seu exame de imagem não é indicação de cirurgia. Só que, infelizmente, o profissional da medicina, ele é extremamente incentivado a estar em centros de reabilitação nos interiores do Brasil. E o especialista em dor, o fisioterapeuta, ele não tem esse incentivo, na maioria das vezes. Os fisioterapeutas que, em sua maioria, estão no interior, o que eles fazem? Eles fazem pilates, eles fazem RPG, eles fazem osteopatia, eles fazem quiropraxia. E isso é um cenário completamente diferente do que um paciente com precisa. Todas essas terapias deixam o paciente independente. Nenhuma delas dá autonomia para o paciente. Eu não estou dizendo aqui que essas terapias não são boas. Elas são excelentes. Só que para cada caso é um caso. Eu não estou falando de você que quer melhorar a performance. Eu não estou falando de você que quer corrigir um gesto esportivo porque você está com desequilíbrio muscular, uma alteração biomecânica que faz você perder rendimento na sua prática esportiva. Eu não estou falando para você que é rígido no sentido, você é saudável e está querendo melhorar a performance. Eu estou falando de você que tem dor há mais de 3 meses e que sua dor tem picos e vales, fica variando o tempo todo. Essa variação, ela mostra muito sobre o perfil crônico da sua dor e o perfil de responsividade ao movimento. Então, quando você chega no interior e encontra um médico, que às vezes não é nem clínico da dor, às vezes é um ortopedista, um cirurgião, é porque em contingência, quando a gente fala de trauma, incapacidade e custo para o sistema de saúde, é muito interessante ter esse médico, porque esse médico ele vai evitar uma série de gastos operacionais do sistema público por você não ter acesso a uma cirurgia e não ter acesso à internação ao ambiente hospitalar, beleza?
Mas, quando a gente fala de dor crônica, salvo engano, um estudo publicado esqueci o jornal agora, mas um estudo publicado nos Estados Unidos falando sobre o custo-efetividade, the economical costs of chronic pain in United States of America. Esse estudo ele trouxe que o gasto anual com dor crônica é de 638 bilhões de dólares. 638 bilhões de dólares anuais gastos com dor crônica é maior do que os gastos somados entre doenças cardiovasculares e diabetes. Só para você ter uma ideia do impacto do custo operacional que a dor crônica gera no sistema de saúde. Porque geralmente quem tem dor crônica recebe uma abordagem como se tivesse dor aguda. Geralmente quem tem dor crônica é tratado como se precisasse melhorar a postura, precisasse melhorar o equilíbrio, precisasse de mais fortalecimento ou algo do tipo. E quando a gente fala de um paciente que o distúrbio é no sistema nervoso central, técnicas de educação, técnicas de estilo de vida, técnicas comportamentais, elas são as melhores para mudar o desfecho desse paciente. Então, muitas vezes é por isso que fisioterapeutas não estão nesses centros, porque não tem como você superfaturar uma agulha de acupuntura, não tem como você superfaturar uma técnica manual de um fisioterapeuta, não tem como você superfaturar uma conversa intencional, uma conversa mostrando o que é educação em dor, entende? Mas uma máquina de ressonância magnética tem como, mais excesso de instrumentalização cirúrgica tem como, mais excesso de prescrição de exame de imagem tem como, overdiagnosis, entende? Então é muito mais interessante para o sistema fazer isso, porque o beneficiário, literalmente, entre aspas, não paga, porque está usando o SUS, mas também quem paga os impostos pelo Brasil vai arcando com custos cada vez mais altos e uma hora a balança quebra, literalmente. Então não caia nessa onda de acreditar que porque sua dor é a mais intensa que você já passou na sua vida, você tem indicação de cirurgia. Você tem indicação de procurar um bom profissional. E no caso, o fisioterapeuta musculoesquelético, quando você procura ele sabe te dizer quando você tem os critérios de falha ao tratamento conservador. Ele sabe te dizer quando você precisa de uma avaliação médica, de uma avaliação psicológica, de uma avaliação de um personal trainer e por aí vai. Porque a gente estuda isso quando a gente fala de dor crônica, beleza? Espero ter ajudado com esse vídeo e para qualquer dúvida você vai nos stories e deixa na caixinha de pergunta, beleza?